Numa distribuição Wonder. Corações e Mentes. Versão brasileira Engedix. Vilarejo de Hundin, Saigon. Đã 10 năm rồi quê ta bao đổi thay rồi, từ biển xa đến rừng núi xa, xanh tươi bốn bờ rộn vang tiếng hò khoan lệ thủy trên dòng sông Kiên Giang dạt dào tình quê. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, éramos a maior potência mundial. Os soviéticos tinham grandes máquinas, mas não nos superavam em força. Nós tínhamos essa enorme força que era consistente. Tínhamos a maior frota do mundo. Passamos pela guerra economicamente bem. E acho que, além de termos senso de responsabilidade, também começamos a sentir um pouco de poder sobre o mundo. E talvez pudéssemos controlar o seu destino. Nossa visão de progresso não está limitada ao nosso país. Nós a estendemos a todo o mundo. Ações militares na Indochina. Soldados franceses ficam na costa procurando comunistas. E isto, para a França, representa um sacrifício financeiro e de força de trabalho. Sem a ajuda americana, seria um peso muito grande. Em 1954, os Estados Unidos pagaram 78% da guerra francesa na Indochina. Não acredito que haverá uma vitória comunista na Indochina. Estávamos no Quai d'Orsay e Dulles estava indo para Geneva. Ele me chamou reservadamente, perto da janela do Quai d'Orsay. E me disse: se nós lhe dessemos 2 bombas atômicas, o que faria? Sou a única testemunha. Só havíamos nós dois. Eu afirmo que o secretário Dulles me ofereceu 2 bombas atômicas. 2. Nenhuma nem 3, 2. Se a Indochina entrar na guerra, o pior pode acontecer. A pequena península de Acre, pela sua distância, seria difícil defendê-la.
O estanho e o tungstênio, que valorizamos tanto naquela área, seriam esgotados. Não sabemos quando isso vai acabar. Não acho que está pior do que estava há um ano. Em alguns aspectos, está melhor. Então devemos estar prontos para lutar no Vietnã, mas a verdadeira vitória vai depender do coração e da mente das pessoas que vivem lá. No Vietnã, os Estados Unidos enfrentaram um grau de resistência nunca visto antes numa guerra. Linden, Nova Jersey. Nós amamos George Cocker. George Cocker, prisioneiro de guerra 1966 a 1973. Só uma coisa. Uma pequena palavra que permitiu que eu e meus amigos continuássemos vivos todos esses anos. Essa palavra é fé. Fé em minha família, em meu Deus e no meu país. Eu lembro do colegial e dos esportes que praticávamos. E do técnico dizendo: quando o jogo fica difícil, o jogador tem que ser forte. Porque vencedores não desistem, e quem desiste não ganha. Por que eu fui para o Vietnã? Terei que voltar a 1965, quando eu tinha 22 anos. Na época, o comunismo estava forçando um caminho para um país livre. Não havia divisão de comunistas e não comunistas. Isto assegurava que a maioria do povo naquele país queria ser comunista. Então por que eles precisavam de nós? Porque eles também eram subjugados a ataques militares de fora. Você está mesmo me fazendo esta pergunta tola? Deseja que eu fale sobre isto? Sim. Eu não me sinto bem falando sobre isso. Quer que eu volte para o início de tudo? Eu volto. Mas isto é muito ruim. O que eu tenho para dizer é que as coisas devem ser honestas. Certo, eu vou fazer. Há uma discórdia entre as origens. Não há. Não, sem dúvida. Eu vou responder sua pergunta. Pode até jogar a fita fora. Eu não esperava ter que voltar àquele momento obscuro, mas tudo bem. O problema começou na fase depois do Sputnik, em seu lançamento em outubro de 1957. Isso desencadeou uma fase desajustada, porém otimista e esperançosa de uma iniciativa comunista em várias partes do mundo. Os repetidos ataques contra navios americanos no mar do Golfo Tonkin fizeram com que enviássemos forças militares dos Estados Unidos como resposta. Não devemos omitir nossas ações. É um ato criminoso se feito sob juramento. O Sr. Johnson não o fez sob juramento. Ele simplesmente falou. Geralmente não colocamos o presidente sob juramento. Se nos perguntarem por que a responsabilidade é nossa, a resposta é simples. Não há mais ninguém que possa fazer o serviço. Se necessário, estou pronto para voltar. Todos temos que estar prontos.
É preciso ter conhecimento político, econômico e filosófico e coragem para lutar, para agir quando for necessário. Se eu fiz bem, é apenas porque Lyndon fez o melhor para me tornar um excelente oficial. Se eu servi bem aos militares, é porque eles me treinaram para isso. Se eu sou um bom americano, é porque a América me transformou num bom americano. 3, 2, 1. Era um sinal para tocar o coração dos mais insensíveis. O tenente George Cook voltou a Lyndon, Nova Jersey, como herói. 3.000 pessoas o saudaram, escolas e ruas foram fechadas, enquanto o ex-prisioneiro de guerra andava sobre o tapete vermelho da prefeitura. Mike ainda está aberto. 2, 1. Sou de Duncan, Oklahoma, que fica a uns 170 quilômetros daqui. E passei por vários lugares. Missouri, Chicago, Detroit, Alemanha. Quando saí do colegial, eu era muito conservador. Tínhamos no colégio em Duncan. Aliás, o colégio comprou, vários livros do comunismo de John Birch. E estudamos o comunismo através do seu ponto de vista, o grande mapa vermelho, com o fluxo da doença, e vimos quanto Karl Marx era um homem cruel que fazia sua família sofrer. Então, quando saí do colégio, eu pensei que esse país precisava de Ted Roosevelt, e o FDR tinha nos vendido para os comunistas. A conspiração comunista é um plano de ação premeditado para subjugar o mundo. Mosinee, Wisconsin, em uma lição, mostra o que poderia acontecer se o comunismo assumisse a ordem mundial. O chefe de polícia é liquidado por legionários americanos, representando homens do velho gatilho. Demonstrando que a subversão poderia causar, o aviso de Mosinee serve como alerta às comunidades democráticas. É uma conspiração internacional criminosa. Um dia, os Estados Unidos virarão as costas e o que veremos serão os Vietcongs, ou apenas os comunistas, e as pessoas convivendo com violência, as drogas, e eles irão nos virar pelo avesso. Em 1917, quando os comunistas derrotaram o governo russo, havia um comunista para cada 2.227 pessoas na Rússia. Hoje, nos Estados Unidos, há um comunista para cada 1.814 pessoas. Se nós perdermos a Indochina, perderemos o Pacífico e ficaremos ilhados. Vá em frente. Tome cuidado. Oh, mãe. Eu juro que não sou agora e jamais fui membro do Partido Comunista. Sente-se melhor? Não vejo a hora do comunismo acabar. Seus dias estão contados. Eu estava olhando os lutadores americanos agindo como uma espécie de guerreiro. O mundo de onde eu vim possuía regras bem definidas. Minha mãe falava dos guerreiros de nossa tribo e das diferentes tribos à nossa volta. Trabalhavam muito para ganhar o respeito das pessoas, viviam de acordo com as regras estabelecidas pela sociedade à qual pertencem. Isso foi muito difícil. Meus tios estiveram na Marinha e me falaram que é preciso um bom condicionamento físico para acompanhar os treinamentos. Naquela época, eu queria ser o melhor. Então, eu fui para a Marinha, que era a elite da sociedade guerrilheira dos Estados Unidos. Talvez hoje soe como prepotência dizer que meu país estava certo. Mas certo ou errado, é o meu país. Foi como me senti em 1967. Durante meu último ano, eu disse que tinha a obrigação de servir. Tinha que cumprir isso. Não havia razão física para eu ser isento, e, por essa razão, fui e me alistei. Área liberada para forças americanas. Saigon.
que tem aí? Quadros. Quadros? Quanto custa? 3.000? Passo fome, eu vendo a 3.000. É muito dinheiro por aqui. Eu compro por 1.500. Não, você vende pra mim? Ah, você mente, você mente. Você morre. Faz uma massagem? Sim. O que mais você faz? Hã? Te pago uma cerveja. Você vai me pagar uma cerveja? Não tenho dinheiro. Vá pra casa, garoto. Por favor, vá pra casa, garoto. Vá pra casa, garoto. Não, garoto, vá pra casa, certo? Vai gostar. Vá pra casa agora. Leva. Não. Hã? Quanto? 1.000. Você? Ah, é muito caro. Sim, é claro. Não, muito caro, muito caro. Não. Vá pra casa, garoto. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my home. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. Lord, I'm 500 miles from my home. Pensávamos em nós mesmos, derrotando comunistas. Aceitando algumas visões absurdas, certamente de uma agressão encoberta. Visão que te deixa incapaz de pensar no conflito, na destruição real da Segunda Guerra. Essa foi uma inquestionável pretensão. Era o nosso ideal, mas foi basicamente o suporte de uma política imperial. Compartilhei essa hipótese facilmente e a vi como uma verdade idealista. Estávamos fazendo alguma coisa por eles. Lembro-me de estar em Nova York, quando reencontrei o general MacArthur. Nós nos conhecíamos há muitos anos. E ao me cumprimentar, fez uma profética declaração. Ele disse: Westmoreland, vi que arranjou um novo emprego. Espero que aprecie sua nova tarefa. Ela é cheia de oportunidades, mas muito perigosa. De fato, foi uma declaração profética. Posso descrever isso como um cantor e sua canção. Tinha tudo a ver com o seu trabalho, entregando-se totalmente. Sabia desenvolver suas experiências muito bem. Ele conhecia seus limites e sabia se estava fazendo direito. Pilotar um avião era o que fazia de melhor. Pilotar um avião é difícil. É como pilotar um carro de corrida. Acho que talvez seja o risco de morrer. Ser morto faz parte do negócio e isto se torna emocionante. Quando o avião está muito alto, é como se estivesse parado no ar. Nesse instante, não posso colocar mais peso, senão ele vai parar, virar e cair girando. Poderia seguir instruções de uma TV na minha frente, que me indicariam a direção que eu tivesse que seguir, como um símbolo, o mantendo no centro da tela. Quando entramos em combate, vejo uma luz. Posso apertar o botão Comet no meu painel e o computador assume o controle. Ele pode calcular a velocidade do ar, a inclinação e soltar as bombas com precisão, em qualquer tipo de ataque que escolhermos, mesmo voando alto e reto ou bombardeando. São coisas habilidosas, muito técnicas. Eu tinha orgulho da minha habilidade de voar.
Você está fazendo uma coisa que a humanidade sonha em fazer, especialmente à noite, em um avião. O A-6 é um dos poucos que pode fazer do jeito que fazíamos. Os aviadores da Segunda Guerra nem sonhavam em fazer o que fazíamos. É simplesmente o máximo na aviação. Quase todo mundo já soltou fogos de artifício. É uma grande emoção que você sente quando vê os fogos quando é criança ou até mesmo quando adulto. Quando você coloca uma bomba em uma lata e assiste explodir pelos ares. É a mesma emoção que você sente, especialmente se estiver atirando. É incrível. Você vai lá, tem uma missão e atinge o seu alvo. Depois descobre que seu alvo foi destruído, que acertou em cheio. Depois, volta e descansa o resto da noite, com a satisfação de ter cumprido o seu dever. É emocionante só de falar. É fantástico. É muito bom. Os aviões de novo. São americanos ou vietnamitas? Não sei o que são. Apenas aviões. O que era isso aqui? Eu criava porcos aqui, bem aqui. Onde era a cozinha? A cozinha era aqui, era construída com blocos e este era o piso, para manter o calor. O que é isto? A bomba caiu aqui e destruiu tudo o que eu tinha. Minha irmã mais velha morreu. Sobrevivemos nós duas. Éramos em 3, mas ela morreu. Eu vivia em uma casa logo ali. Mas agora é só um monte de entulho. Sua irmã tinha quantos anos? 78. Como aconteceu? Bombardearam aqui outro dia e a mataram. Estou muito triste. Minha irmã morreu e eu não tenho mais casa. Mudei para cá com ela. Também fui ferida. Agora não posso fazer mais nada. Estou velha e fraca. Não tenho nada para vender e mais nada a fazer. Não dá tempo de pensar em nada quando se está voando a 500, 600 milhas por hora. Talvez eu possa chamar de jogo eletrônico, uma guerra simulada. Nada mais importa, porque é seu trabalho. É puramente profissional. Tínhamos um trabalho a fazer e fizemos. Nunca víamos as pessoas, você não pode vê-las. Quando bombardeavam perto de vilas, às vezes via as casas. Mas nunca se ouvia as explosões, não dava para ouvir gritos e nem ver quando você estava trabalhando. Você é perito no que faz. Eu era um técnico. Tudo foi destruído com as bombas. Nada ficou de pé.
É como um pássaro sem ninho. Agora tudo ficou assim. Ele volta para casa e não a encontra mais. Não tem onde morar, comer ou dormir. Todo mundo precisa de um lugar para morar e viver em paz. Olhe, estão filmando a gente agora. Primeiro jogam bombas à vontade, em seguida, vêm nos filmar. Nous avons lutté contre les Chinois pendant 12 siècles. Nous avons lutté Lutamos contra os chineses por 12 séculos e contra os franceses por 100 anos. la perte de la guerre. E finalmente, quando vencemos os franceses em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, os vietnamitas foram libertados da opressão. L'oppression des étrangers. Eh bien, c'est le moment que les Américains Porém, foi quando os americanos vieram para o Vietnã. Chegaram aos poucos. Eu diria que foi uma invasão do exército americano. une invasion de l'armée américaine. 500 mil deles no Vietnã. E essa guerra virou um genocídio. Os vietnamitas do norte e do sul lutaram pela liberdade, independência e união nacional. Et l'unité nationale. Esta é uma guerra contra os imperialistas americanos. Esta é a nossa guerra pela independência. Croton, Nova York. O que estamos tentando explicar é que eles não eram pessoas místicas ou tinham um passado obscuro. Eram pessoas bem reais. Quando lutaram contra o exército mais poderoso do mundo, estavam colocando em jogo tudo que tinham: suas casas, sua saúde, seu passado e seu futuro. Todos nós esperamos que estas verdades se mostrem, pois todos os homens são iguais perante seu Criador, e dele adquirem direitos, como a vida, a liberdade e o direito à felicidade. E quando você julga a Revolução e os sucessos que tivemos, está cometendo um erro, pois alguns cidadãos na época da Revolução ficaram e lutaram com os ingleses. Em algumas áreas foi quase uma guerra civil. Muitas famílias foram separadas. Thomas Jefferson disse que a árvore da revolução, ou a árvore da liberdade, é regada com o sangue da revolução de cada geração. Eu acho um exagero, mas há uma certa verdade nisso. A guerra chegou ao condado de Westchester, e com ela veio a independência e novas responsabilidades. Os homens estão matando e sendo mortos. Esse é o paralelo. Tanto quanto a política. Está brincando? A política oriental? Não me venha com essa. Fogo! Ainda não encontramos sua arma. Estamos procurando. Você tem uma arma? Não, senhor. Ele tinha uma arma, senhor. Ele estava armado. Estou planejando medicar este rapaz. As pessoas que estão vivendo na selva, sob as bombas, sem pagamento, sem suas famílias, estão lutando por independência. Estão lutando, nesse caso, por unificação e por revolução. Claro que o nome para um conflito no qual você se opõe a uma revolução é contra-revolução. E isso é algo que nunca admitimos para nós mesmos. Tínhamos as cartas e os relatórios do propósito de Ho Chi Minh, em 1946. Ele escreveu, se não me engano, 7 cartas para o governo e não obteve nenhuma resposta, nenhuma compaixão.
Aí está um homem que sentiu e acreditou que os Estados Unidos seriam simpatizantes de seu propósito em ganhar sua independência sobre um poder colonial. Pelo menos foi o que ele achou que leu. Ele esteve aqui, leu a Constituição e a Declaração de Independência. Ele realmente pensou que os Estados Unidos estariam interessados. Temos testemunhas de que sua única preocupação era de ser tão insignificante quanto o Vietnã. Estava tão longe que nunca nos preocupou. Era pequeno demais para chamar a atenção dos Estados Unidos. Ele tinha certeza que o seu propósito era a melhor solução. Como seria diferente a história para todos nós se tivéssemos feito escolhas em comum numa província colonial como o Vietnã, buscando sua independência da França? O Ho Chi Minh de 56 é inaceitável que ele possa ter sido eleito no Vietnã do Sul. Ho Chi Minh morto? Poderia vencer qualquer candidato que colocássemos no Vietnã. Você me perguntou sobre meu filho mais velho, Bing. Ele foi graduado em Harvard em 1965. Não se tornou um soldado por vocação. Tenho certeza que fez o melhor que pôde. Era a sua tarefa, a qual fazia parte. Ele deu o máximo de si. Cumpria a missão no Rio Minh. Além de tudo, levando alimentos numa área bem ao sul de Da Nang, ao longo da linha do trem. Eles encontraram armas de fogo automáticas pesadas. Acredito que os helicópteros acima deles foram derrubados. Disseram que ele também foi alvejado. Certamente morreu em voo. Na verdade, o avião caiu, então ele morreu. E seu copiloto ficou machucado. Acredito que 12, 15 ou 16 das pessoas a bordo também morreram ou ficaram gravemente feridas. Muitas bombas, muitos caixões. Estes são para crianças. 800 ou 900 por semana. Eu mesmo perdi 7 crianças. Muitas morreram aqui, mas nada se compara com a zona rural. Lá tem um número maior. No interior não há caixão e nem dinheiro para comprá-los. Como foi que as crianças morreram? Veneno. Veneno. Os aviões continuaram jogando veneno e muitas pessoas morreram. Parece que destruía seus intestinos. Muitas pessoas morreram com esses jatos. A cada dia, as bombas criavam mais crateras. Centenas de toneladas eram jogadas todos os dias. Não podemos falar sobre isso. Não podemos falar porque temos medo do governo. Que saudade. Edward Saunders, precedente do Exército Desertor, e Sra. Laura Saunders, Detroit. Vamos. Você parece bem. Como se sente? O que você fez? Eu fiz a barba. Prefiro ela grande. Então, o que tem feito?
Em pouco mais de uma semana, eu voltarei ao exército. Você o quê? Por quê? É que Depois de tudo que fizeram com você? é uma escolha entre isso ou, novamente, o Canadá. Ou ficar em terra. Como você sabe, é impossível. Manteve contato com eles? Não. Não, mas tive bastante apoio. Você vai conseguir a mesma coisa que Mike? Vai ser diferente dessa vez. Eu votarei publicamente. Teremos um auditório para audiências. E aí? Será construído nos próximos meses e Eu poderei estar lá? é claro que vai estar lá. Eu vou tentar colocar o Rony também. Você sabe o que eu sinto a respeito do exército. Veja essas pessoas desesperadas porque perderam um filho no Vietnã ou algo assim. Não há nada para se ter orgulho. Perderam mais do que ganharam em suas vidas. Eu me lembro. Eu estava sentado na base da montanha, em um dos tanques. Eu tinha uma M16 e uma pilha de revistas. E havia dois caras que atravessaram um mato e... Bam! Eu acertei um deles bem em cheio. E o australiano que estava comigo confirmou. Eu tinha acertado. E me senti bem. E queria mais. Eu queria mais, mas não por política ou qualquer coisa assim. Não. Eu não me importava com nada. Apenas queria pegá-los, porque eram da oposição, eram inimigos. Seus selvagens fedorentos! Acabe com eles, eu disse! Acabe com eles! Elimine-os da face da terra! Será que um dia entenderemos essa raça do leste? Bata logo em mim, Pom. Seu monstro amarelo! Eu queria sair e matar alguns Gooks. Realmente não sei. Acho que tive uma lavagem cerebral, pois me lembro quando as pessoas me chamavam de pele vermelha ou chefe. Aliás, ainda me chamam. Meu nome era Reis no campo de recrutas ou Squall, dependendo do humor do sargento. Só estava querendo matar alguns Gooks. Eles eram instruídos a arrancar os olhos do indivíduo e colocá-los num buraco no meio das costas. E diziam aos vietnamitas: vocês precisam entender que quem quer que tenha feito isso era onipresente. Em outras palavras, o olho era símbolo do onipresente, ou de todos os presentes, do todo-poderoso governo de Saigon. Era uma mensagem de fácil entendimento para os moradores das vilas. Mas os conselheiros americanos não tinham estômago para isso. Então passaram a usar o símbolo da CBS. Conhece o logo da CBS? E eles matariam um indivíduo deixando em cima dele uma espécie de cartão de visitas. Num certo ponto, fui convidado a assistir ao interrogatório aéreo, em um helicóptero com a marinha, a noroeste de Da Nang. Eles levaram juntos 2 vietnamitas. Um deles já estava deformado de tanto apanhar com um cano de borracha. E alguns outros métodos de tortura e surra, até o ponto de não conseguir falar mais. E como exemplo para o outro, eles diziam: se não nos disser o que queremos saber, vamos jogá-lo para fora do helicóptero. E ele não podia responder, ele não entendia. Eles usavam gírias vietnamitas, mas ele não entendia. Era mais inglês do que vietnamita. Eles subiram com o helicóptero e 2 soldados, cada um pegando em um braço, e o levaram até a porta da aeronave. Repetiram isso umas 3 ou 4 vezes, e ele só chorava, e finalmente lhe disseram que aquela seria sua última ameaça. Ele respondia do mesmo modo e o jogaram para fora do helicóptero. O segundo cara imediatamente começou a se contorcer e querendo falar. Certamente daria qualquer tipo de informação com um único objetivo, o de aterrissar são e salvo. Não imagino alguém jogando uma pessoa para fora de uma aeronave. Não acredito que esse tipo de fato aconteceu. Talvez sim, não sei. Eu nunca vi isso acontecer. Já vi ficarem furiosos e, ao invés de atirarem nesses idiotas, preferiram surrá-los muito com suas próprias mãos.
Os americanos dizem que vietnamitas são apenas orientais selvagens. Mas temos 5.000 anos de história. Nós lutamos contra os invasores. Não somos nós os selvagens. Eu não sei onde eles estão. E isso é a pior coisa. Podem estar em toda parte. Tudo o que desejo é continuar vivo, voltar para casa e continuar meus estudos. Você perdeu algum amigo? Vários. Outro dia perdi um. O que estamos vivendo aqui é horrível. O camarada que estava na trincheira comigo foi morto. Ficávamos furiosos quando os jatos apareciam e gritávamos: tirem esses malditos jatos de cima de nós! Porque eles estavam cavando bem atrás de nós. E os jatos se aproximavam. Jatos, peguem! Estavam atacando por toda parte. Jatos, vamos pegá-los! Soltavam bombas por todo lado e você dizia: oh não, dava para contar as voltas que eles davam sobre nossas costas, como se fossem piruetas no ar. E a coisa começava a cair bem em cima de você. A napalm caiu, eu agarrei o meu amigo e o coloquei sobre minha cabeça e segurei assim. Maldito napalm. Acabou com todos, cremou tudo da linha. 35 caras queimados e carbonizados. O napalm gotejava por toda parte de seus corpos. Eu só o usei um pouco como escudo. Eu afastei o cara de mim e saí do buraco. Não sabia para onde estava indo. Eu apenas corri e queimei minhas calças. Passei o resto da luta correndo completamente nu. Já tentou encarar uma batalha sem cueca, cara? Estou cheio disso aqui. Ficarei feliz ao voltar para casa. Essa é a pior área do Vietnã. Acha que vale a pena? Eu não sei. Dizem que estou lutando por alguma coisa. Não sei. Eu estava bastante sensato na noite passada. Fizemos um memorial para 4 homens do 2º Esquadrão que foram mortos há alguns dias. Um deles era médico. E o lugar estava cheio. Cantamos 3 hinos e rezamos bastante. Quando virei, olhei para o rosto deles. Eu estava orgulhoso. O que sinto pela América? Apenas lamento por causa deles. Do jeito que olhavam, pareciam determinados e respeitosos ao mesmo tempo. Mas ainda assim são um bando de excelentes assassinos. Quando forem adiante na guerra contra seus inimigos e verem cavalos e carruagens num exército maior que o seu, vocês não devem ter medo. Não deixem ninguém ser tão ingênuo a ponto de pensar que estamos aqui, de alguma forma, cultuando o futebol. Agora que estamos aqui, como sei que muitas pessoas acreditam, rezemos pela vitória. Vamos acreditar nela. Entrará para o time quem estiver melhor preparado. Estamos envolvidos em um negócio sério. É religioso e Deus se importa. Hoje à noite serão homens de verdade. Com um único objetivo, a vitória. Estamos preocupados com o grande jogo. Mas também estamos preocupados com o maior jogo de todos, aquele que nos cerca. O jogo da vida. Vocês podem ser os vencedores. Vencedores de uma grande competição. E o mais importante, vencedores do maior jogo de todos, o qual todos jogaremos. Belo chute. Treinamos nossas crianças para quebrá-los em pedaços. Somos o número 1! Diga a eles que são o número 1, não importa o quê. Você é o número 1. Uau. Dizer o quê?
Seja bem-vindo. Toyoi significa uau. Toyoi? Como É, assim? tipo, Toyoi significa uau, entendeu? Aham. Olha só os chupões que eu dei nela. Você deu chupões nela? É, posso imaginar aonde. É, eu dei sim. Um em cada lado. Num lugar onde ela não pode esconder. Ah, é verdade? É. Está vendo esse aqui? Esse foi o primeiro que eu dei. Ele saiu assim de repente. É, eu não posso fazer, eu sei. Talvez esteja morto. Ele não está morto, acorde-o. Não posso acordá-lo. Por quê? Ele não está morto? Como assim? Por que não está morto? Por que você não o acordou? Ei, Charles, tá conseguindo alguma coisa com a sua? Essa aqui está me deixando um pouco tonto, sabia? Deixa continuar, cara. Hã? Deixa continuar. É, eu tô tentando. Então deixa. Sabia que essas garotas aqui, elas fazem como você quiser, menos ir ao baile com elas. Certo? Sim. Você é a número 1. Essa aqui tem um seio e tanto, cara. Essa aqui também, mas ela não vai tirar o sutiã. Arranque dela, então. Arrancar? São as regras do jogo. Aqui você não precisa disso. Eu sei bem o que você quer. Você é a número 1. Olha aí, Charles. O quê? Charles? Já não era sem tempo, hein? Não fique brava comigo, tá legal? Levou muito tempo, sabia? Olha só, querida. Só mais tarde? Olha isso. Que tal mais tarde? Se minha garota me visse agora, ela ia ficar maluca. E então? Mais um. Esse homem aqui. Depressa com esse túnel. Vamos fazer uma checagem rápida e ir embora. Vamos logo com isso, depressa, rápido! Algumas pessoas gostam disso, outras não. Algumas encaram como um trabalho ou um dia difícil. Pra você, o que é? Eu gosto. Agora teremos uma mensagem importante para todos nós. Portanto, quero que ouçam com atenção o que ele tem a dizer para vocês. Tenente Coker. Se um dia precisarem ir à guerra, e infelizmente um dia terão que enfrentar isso, descobrirão que a vida se torna bem simples, pois suas duas únicas preocupações serão viver e morrer. O resto não terá importância, porque de repente sua vida está em jogo. E é assim que é quando você se torna prisioneiro, particularmente um prisioneiro de guerra. Porque
As coisas pelas quais passamos são as que aprendemos antes dos 10 anos de idade. Agora gostaria que me fizessem perguntas. Levantem a mão ou gritem para fazer as perguntas. Farei o melhor possível para respondê-las. O que você sentiu quando a guerra do Vietnã acabou? Como me senti quando a guerra acabou? Eu me senti muito bem. Foi uma guerra muito longa e muito difícil de entender. Mas a razão por estarmos lá era ganharmos. Fui voluntário. Iria de novo se fosse preciso. Queríamos vencer. Essa era a nossa ambição número 1. Era o que realmente queríamos, ganhar essa guerra. Levou muito tempo. Então, quando soubemos que ganhamos, nos sentimos ótimos. Com o que o Vietnã se parece? Com o que o Vietnã se parece? Bom, se não fosse pelas pessoas, seria muito bonito. As pessoas por lá são pouco evoluídas e primitivas. São muito indisciplinadas. O que você acha das pessoas que destruíram o plano de guerra e fugiram para o Canadá? Não concordo com elas. Acredito que estavam erradas. Acho que, muitas vezes, elas foram covardes. Se queriam deixar tudo e partir para o Canadá, tudo bem. Mas não podiam voltar porque discordavam da guerra. Diziam, não gostamos do seu país nem da sua gente. Estavam dizendo para você e para mim, eu não gosto de você, então eu estou indo. Está bem, não há razão para odiar alguém, mas elas não tinham o direito de se eximir da responsabilidade de lutar por seu país. Ao invés de socorrer e curar os vietnamitas, vi que éramos festa para a sua deliberada e sistemática destruição. Eram considerados inferiores, menos que humanos. Nós os chamávamos de Gooks Slops. Suas vidas não valiam nada para nós, pois fomos ensinados a acreditar que eles eram fanáticos e todos eram Vietcongs, ou simpatizantes de Vietcongs, mesmo sendo crianças. Contudo, muitos de nós começamos a entender através de nossa própria experiência no Vietnã a profundidade das decepções e as mentiras que os líderes de nosso país nos disseram e a todo o povo americano. Foram eles que nos treinaram para matar sem piedade e a odiar nosso inimigo. Os vietnamitas prepararam frases como mate a razão, procure áreas livres e seguras para atirar. Fizeram tudo para mascarar a realidade da política de combate no Vietnã. Eu não faço nenhuma apologia para esse ato de resistência. Naquela época, enterrar vidas se tornou intolerável para mim. Estou aqui hoje para chamar a atenção aos verdadeiros fatos, considerando o meu caso e o de muitos soldados. Nós não somos criminosos para sermos caçados e presos. Mais de 500 mil de soldados largou o exército desde 1965. A maioria já voltou ao exército para ser punido com prisão e demissão. É a recompensa por nossa atitude. É uma ironia suprema ser processado pelo mesmo homem que planejou e executou um genocídio na Indochina. Neste momento, dentro desta sala de audiência, Ed Saunders se rendeu. Impulsivamente, ele disse que sua existência ainda importuna vários de seus companheiros desertores e que continuam a pensar da mesma maneira. Paul Udell, NBC News, Washington. Como estava seu som? Deixe-me falar para o povo americano que essa guerra é a mais longa e suja deles. Os vietnamitas só lutam em autodefesa. Enfim, os americanos precisam ver uma luz. Senão, eles mesmos se derrotarão. Sabe, eu comparo o Vietnã a uma criança, ao desenvolver de uma criança. Este país está passando por várias etapas, do mesmo modo que uma criança precisa sentar, engatinhar antes de andar. Estamos num processo evolutivo. Não importa quantas décadas a América lute, ela nunca vai conquistar o Vietnã, nunca. Quero que diga ao presidente Nixon quando você voltar que enquanto houver arroz para comermos, continuaremos lutando. E se o arroz acabar, vamos lavrar os campos e lutar de novo. Sei muito pouco sobre aquele lugar. Prefiro dizer que quanto menos souber, melhor estarei.
Não me afetou inteiramente. O modo de vida americano ainda está aqui e se você trabalhar, com certeza se dará bem. Fomos ensinados a obedecer nosso governo. E eu teria que ir se fosse convocado. Às vezes eu penso sobre esse assunto, mas isso não me afeta em nada. Não, eu não fui prejudicado pela guerra. Eu sei muito pouco sobre essa luta. Acho que estamos lutando com o norte do Vietnã, não é? Eu fugi de Dau Tien para entrar vivo em Suol Doa. Então me permitiram voltar. E eu voltei. E fiquei em Ben Chua. Enquanto eu estava em Ben Chua, novas encrencas aconteceram. Por isso, me levaram para Kotak. Então fui apanhando novamente e enviado para Ben Chua, amontoado junto aos outros. Minha casa foi destruída enquanto eu estava fora. Mais uma vez fui mandado para Kotak. Eu fugi 6 ou 7 vezes. As vidas dos meus compatriotas não valem mais do que a de uma mosca. Você as pega e as esmaga. É simples assim. Políticos e empresários líderes em Saigon Country Club. Mỏng mỏng đó nghe, đừng có làm vậy không có ngon mấy anh. Dạo ở trong cũng vậy, nó lót mỏng mỏng nó ngon. Senhoras, me escutem. Havia algumas mulheres se divertindo e alguém foi empurrada em cima da mesa. Uma das damas quebrou a mesa. Se quebra uma mesa, imagine então o rosto dela numa situação dessa. Veja, eles estão filmando, não brinquem. As pessoas na América pensarão que somos ridículos. Temos por volta de 15 companhias e agora incluindo uma companhia de seguros e de trator. Atuamos no ramo de hotéis, de agência de viagens. Temos um acordo exclusivo com a Ford e agora produzimos seus carros. Muitas outras coisas, como uma companhia de petróleo e informação. Possuímos uma fábrica de garrafas. Em outras palavras, nós realmente acreditamos no futuro deste país. Imaginamos um futuro glorioso para o Vietnã. E achamos que o Vietnã será bom para se morar. Não será comunista, porque, caso contrário, todas estas companhias irão falir. E do modo como trabalhamos, corremos um risco calculado. Se não perdermos o Vietnã do Sul nos próximos 5 anos, então ninguém poderá nos alcançar. No que diz respeito à exploração da guerra, sou um arrasa-quarteirão. A razão pela qual organizei este grupo de empresas foi porque, quando estava em Paris, vi que a paz estava vindo, quer gostássemos ou não. Portanto, cheguei em casa para cultivar a paz. Todas estas companhias foram criadas para trazer a paz novamente e o aumento econômico que virá com ela. Temos uma infraestrutura de hotéis, agências de viagens, tudo bem desenvolvido. Agora não há nenhum turista no Vietnã, mas haverá. E estamos nos preparando para esse tipo de acontecimento. Está confortável? Valeu o sacrifício?
Levante-se. Mantenha nivelada com a outra perna. Agora tente caminhar. Não está alta o suficiente? Bem, não é tanto assim. Estávamos andando e fazendo patrulha e caímos numa emboscada. Cerca de 6 ou 7 soldados ficaram feridos. O que nos disseram foi que caímos numa armadilha. Acredito que foi a pior coisa que me aconteceu. Chamamos 2 médicos, mas também foram atingidos. Então, finalmente, o terceiro entrou e nos tirou de lá. Nunca mais vi a maioria dos soldados que estavam comigo. E foi isso. Dos sobreviventes, mantemos contato apenas no hospital. Nós costumamos nos reunir uma vez por ano. E não há mais do que se falar. Estamos aqui por uma coisa que foi dita e eu não me importo. Não me importa a partida de futebol agora. Nada me importa. Mostraremos a esses bastardos com orgulho de Massillon. É que viemos mostrar um grande empenho dos Massillon. E o que vocês estão fazendo aí? O que estão fazendo? Continue assim! Que droga, Tony! Não deixe que nos vençam! Não podemos perder! Vamos mostrar a eles o orgulho dos Massillon! Vamos lá! Vamos lá! Pegue-no! Pegue-no! Não se enganem. Não quero nenhum homem aqui dentro voltando para casa pensando ao contrário. Nós vamos vencer. Ofensiva de 1968. Vão, seus miseráveis, vão! Desde o novo ano lunar, os Vietcongues e os vietnamitas do norte provaram serem capazes de um audacioso movimento militar que os americanos jamais sonharam. Vietcongues resistiram a um ataque tão violento que fica difícil prever o resultado desta guerra. A captura da embaixada americana em Saigon por 7 horas é uma história para reanimar e inspirar os Vietcongues. Dom Norte, ABC News, da embaixada americana em Saigon. Era um caso como o da Batalha da Segunda Guerra Mundial, onde depois que o inimigo se expunha, nós o derrotávamos. Ele se enfraqueceria e nós seguiríamos adiante através do uso da força máxima militar que poderíamos trazer para derrotá-lo. Através de bombardeio de minas nos portos, corte de suas linhas de comunicações, mudando e destruindo seus santuários. O inimigo não teria nenhuma escolha, a não ser ir para algum alojamento. No início de 1968, o general Westmoreland precisou de 206 mil homens. Nós encontramos no Pentágono com outros oficiais e, na ocasião, ele perguntou às autoridades quanto tempo achavam que nós iríamos permanecer na guerra. Nenhum deles soube responder. Você acha que os 206 mil homens eram bastante? Ninguém sabia. Deveríamos enviar mais homens? Possivelmente sim. Em 6 meses, não sabíamos. 1 ano, 18 meses? Eu não achava respostas para essas perguntas. Ao final daquele interrogatório de 4 dias, estava terminando um assunto muito importante. Faça algo como se olhasse objetivamente para isso. Você acha que a vontade de lutar do inimigo diminuiu? Eles diziam não, acho que não. Então, enviando o mesmo número de homens que foram para Ho Chi Minh, sim, e talvez desapareçam até mais. Quanto ao nosso bombardeio, estamos confiantes? Nosso bombardeio os impedirá?
Não. Qual a quantidade de atrito que nosso bombardeio causa? Talvez 10 ou 15%. Então lembrei de ter feito uma pergunta. O norte-vietnamita, chefe do Campo Sul, precisou de 1.000 homens? Eles disseram sim. Se ele pedisse, digamos, 1.200 homens, conseguiria 1.000? Isso mesmo. Então, ele teria os 1.000. Sim, isso mesmo. Esse tipo de interrogatório. E tenho que dizer, finalmente, que no fim de 4 ou 5 dias, o meu pensamento sofreu uma significativa transformação. Enquanto o presidente da América for comandante-geral da maior máquina de guerra da história da humanidade, com suas bases em todo o continente, estaremos em apuros. Nosso inimigo é a crescente militarização dos americanos. O nosso inimigo é o imperialismo americano. É tempo de despertarmos. O inimigo estava na defensiva depois que a ofensiva de Tet acabou. Como 2 boxeadores em um ringue. Um deles tem o outro preso nas cordas, mas o homem que está prestes a vencer tem sua toalha jogada uma segunda vez. Consequentemente, eu não buscarei e não aceitarei a nomeação do meu partido por outro período como seu presidente. Acho que não os ajudamos nem um pouco. Tudo o que eu penso foi que destruímos o país deles. Não, eu não acho que os ajudamos. Como ser humano, não acredito que eles fizeram isso. É sensato dizer que cometeram um erro. Por que não o governo? Você deixou todos irem para a guerra dizendo, lute no Vietnã, certo, time? E toda essa baboseira de 1965 até 1968. Agora, em 1968, vem e gritam, venham para casa e toda essa porcaria. E não digam nada sobre isso porque não queremos ouvir, porque é perturbador na hora do jantar. Droga, isso me incomodou terrivelmente durante um ano. Perturbou muita gente a ponto de haver muitos suicídios, sabia? Não quero ouvir isso, vou falar todos os dias. Vai se sentar até eu terminar e vomitar no seu jantar, entendeu? Porque você me levou para lá e agora me trouxe de volta. Esquecer isso para que alguém faça de novo? Nem pensar. Não mesmo. Você vai ouvir tudo, todo dia enquanto viver, porque isso vai estar comigo até eu viver. Quando acordo de manhã, quando John acorda e quando muitos colegas sentados aqui acordam, seus intestinos doem porque levaram um tiro. Tive que pôr um braço e uma perna, pois foram amputados, sacou? Meu amigo tem um buraco no estômago, ficou inválido. Acabe com isso. Faça com que tudo isso desapareça. Faça tudo isso ir embora com o jornal das 6 da manhã. Desligue, mude o canal. Vá pro inferno com isso, entendeu? É aqui e é real. Vai acontecer novamente, a menos que essa gente se mexa e se dê conta de que isso realmente aconteceu. O país está pronto para assistir a um julgamento justo dessa guerra. Eu acho que as pessoas julgaram o que é inteligente e imoral e não o interesse nacional deste país. Por essa razão, deve-se chegar a um fim. Durante 20 anos, primeiro os franceses, depois os Estados Unidos prediziam sobre a vitória no Vietnã. Em 1961 e 1962, como em 1966 e 67, fomos avisados de que o jogo estava virando e que havia uma luz no fim do túnel. Logo poderemos trazer nossas tropas para casa. A vitória está próxima, mas o inimigo é resistente. Em 1962, eu participei de uma previsão destas. E durante 20 anos, estivemos errados. A história de conflito entre nações não registra outra crônica de erros tão longa e consistente como as mostradas no Vietnã. Fiquei em pé a noite inteira com Adam Valansky e Peter Edelman,
Preparando o discurso de Robert Kennedy, aquele que seria seu último discurso em São Francisco, tivemos um almoço de negócios no Vietnã. As últimas coisas que fiz pela manhã foram pequenas correções. Depois nos cumprimentamos, ele parecia estar bem à vontade, foi embora do Hotel Embaixador e entrou no carro. Ficamos surpresos de como foi fácil chegar tão perto dele naquele edifício. Na conferência sobre as aulas do Vietnã, soube logo cedo que Robert Kennedy tinha morrido. Bem, então, talvez isso tenha feito muitas pessoas se sentirem impotentes. E assim, começou a parecer que não havia mais como mudar este país. Passamos por essa estrada durante tantos anos que eu tinha certeza que era a política certa. Por isso foi difícil mudar. Agora eu sei que a teoria do dominó era uma grande mentira. Sei que não deveríamos ter nos envolvido. Hoje, no que me diz respeito, em nenhum momento hesito ao dizer que eu não poderia estar mais errado em minha atitude no Vietnã. Grande combate. Vietnamitas circulam nobremente com estrelas prateadas num campo de batalha. 4 medalhas de aviação e uma faixa. Eu estive lá. Eu tinha um coronel que, quando estávamos voando, berrava comigo, dizendo: "Vá pela colina, vá pela colina." Então, me juntei ao comandante do tanque e disse: "Vamos pegar 3 tanques e andar até a colina, tudo bem?" "Podemos montar uma base de fogo enquanto andamos," ele disse. "Tudo bem, vamos liquidar o exército vietnamita e partir." Então, fui atrás do primeiro tanque e comecei a subir a colina. Tudo estava indo bem, até começarem a atirar em nós. O exército vietnamita se dividiu. Foi quando percebi que me atingiram. Eu disse: "Meu Deus, fui atingido." Não podia acreditar. Eu não acredito, fui mesmo atingido. O meu primeiro pensamento foi em Kay, minha namorada. Parece estúpido, porém eu pensava, ela vai me matar. Eu estava morrendo e, ao mesmo tempo, aflito. Ela iria me matar. Mas percebi que não deveria me preocupar, pois estava morrendo. Tudo tinha acabado. E por quê? Meu último pensamento consciente foi: não posso acreditar nisto. Estou morrendo neste país horrível e não posso acreditar. Bob era surfista, lutador, era maratonista. Nós dançávamos, ele era ativo, muito ativo. Nossa vida inteira era ativa. E agora estão me falando que ele está paralítico. Ele não podia acreditar nisso e nem eu. Agora Bob não é namorado, não é marido, não é um irmão. É muito. É muito difícil. E o que mais me machuca é que isso é uma coisa bem pessoal. Certo, errado ou indiferente, é como eu me sinto.
Quando eu fazia parte do Corpo de Fuzileiros Navais, lembro-me de estar no quartel dos fuzileiros em Washington. Eles chamaram a F-1 para treinar o time dos fuzileiros navais. Eu observei meu uniforme, em seguida tocaram o hino dos fuzileiros navais e logo depois o hino nacional. Neste momento eu comecei a chorar. Chorei porque eu estava tão orgulhoso de ser americano, em ser fuzileiro, parado ali, de uniforme. Aquilo representava tanto para mim, no sentido da vida. E acabou, entende? E isso dói, machuca muito. É por isso que eu fico chateado. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me. Every son of liberty. Over there, over there. Send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums coming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware. We'll be over, we're coming over. And we won't come back till it's over there. Achou que não estávamos aqui, não é? Seus ratos sujos e podres! Say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there. Truman mentiu em 1950 sobre a natureza e os propósitos do envolvimento francês na reconquista colonial do Vietnã, a qual estávamos financiando e encorajando. Eisenhower mentiu sobre as razões e sobre a natureza de nosso envolvimento com Diem e o fato de que ele estava essencialmente no poder, por causa do apoio e do dinheiro americano, apenas isso. Kennedy também mentiu sobre o tipo de envolvimento que tínhamos, sobre nosso próprio envolvimento na batalha e as recomendações que foram dadas a ele para um envolvimento maior. O presidente Kennedy mentiu sobre a intensidade de nossa participação na derrota de Diem. Johnson, é claro, mentiu e omitiu sobre nossas provocações contra os norte-vietnamitas antes e depois dos incidentes do Golfo de Tonkin, e sobre os planos de bombardear o norte do Vietnã, e sobre a natureza da formação das tropas americanas no Vietnã. Nixon, como sabemos agora, mentiu e iludiu o público americano durante os primeiros meses em seu escritório sobre um bombardeio no Camboja e Laos, a operação terrestre no Laos e as razões de nossa invasão no Camboja e em Laos, a exploração de minas em Haiphong, que aconteceu em 1972, mas que foi prevista já em 1969. O povo americano foi enganado mês a mês por cada uma dessas 5 administrações. Como eu digo, é um tributo ao público americano, que os líderes deles perceberam que tinham que enganá-los. Não foi nenhum tributo a nós. Foi fácil enganar o público. Nós adotamos um plano no qual trabalhamos em cooperação com os vietnamitas do Sul para a completa retirada de toda a tropa americana e a substituição dela por forças vietnamitas do Sul no dia e no horário marcado. Esta retirada será feita por valentes e não por covardes. Como os vietnamitas do Sul ficaram mais fortes, o índice de retirada americana pode ficar maior. Parabéns ao Batalhão 332 em sua recente vitória sobre os comunistas. Perguntamos a nós mesmos, quando virá a paz? E eu lhes digo que se perseguir os comunistas de volta ao norte, não haverá nenhuma guerra nesta aldeia. Ajudem a reconstruir as casas. Ajudem as pessoas.
Liberte a aldeia de todos os Vietcongs e assim não haverá mais nenhum tipo de sofrimento nem destruição, para nós mesmos e para nossos compatriotas. Parabéns. Muito bem. Ah, meu amigo! É bom vê-lo de novo, senhor. E aí, como está, cara? E aí, tudo bem? Tudo bem? Trunk, que bom te ver. Tudo bem? Cheguei essa tarde. Sim. Tudo calmo por aí? A não ser da última vez, quando os foguetes caíram. É. Muito bom. Eu li sobre isso. Essa é uma das histórias de sucesso desse batalhão. Tínhamos muitos problemas com ele. Esta semana demos apenas 4 medalhas de bronze e 5 Arcoms com VD-Vice. Há um chefe de batalhão, 3 oficiais e 5 soldados. E nós temos 6 prêmios NPEC, pendentes da última ação de sábado, onde matamos 6 Vietcongs e capturamos 9 armas. Boa marca. Ele foi chefe do batalhão 263. E fez um ótimo trabalho como chefe desse batalhão. Então, eles o mudaram para cá. Num período de 10 ou 14 dias, ele inverteu tudo completamente. Eles tinham um batalhão com um comando muito fraco. Chegaram ao ponto de os comandantes jogarem as suas armas fora e chorarem. 10 dias depois, eles tiveram um grande contato com os Vietcong. E em 3 dias mataram 42, sem perderem nenhum de sua equipe. Ele fez isso com um número pequeno de pessoas, embora algumas delas, como aquele jovem, o Major Yoke, um grande cara. Ouvi o nome dele de longe. Ba người ơi, đây súng này liên với M16, một người nữa. Não é surpresa nenhuma em um país pobre achar pessoas que usem uniformes estrangeiros. O que sempre nos pegou de surpresa e que nunca quisemos prever ou entender é que a liderança comunista do Vietnã pode treinar muitas pessoas para viver em túneis, lutar por nada, usando shorts esfarrapados ano após ano embaixo de bombas americanas. Uma guerra onde um lado é totalmente financiado, equipado e apoiado por estrangeiros não é uma guerra civil. Naquele país, os únicos estrangeiros foram os financiados por nós no começo da guerra e nós fomos os estrangeiros no final da guerra. Basicamente, não queríamos reconhecer o tamanho do nosso envolvimento lá. Não queríamos nos dar conta de que aquela era a nossa guerra, porque tudo aquilo estava acontecendo nos dois lados. Era por causa de nossa política. A questão era, seria possível estarmos do lado errado na guerra do Vietnã? Não estávamos do lado errado. Nós éramos o lado errado. Ngo Dinh Diem, 1957, presidente do sul do Vietnã. No seu país, você tem que dar o máximo que puder de exemplo de patriotismo. Você trouxe a grande tarefa de organizar seu país com a maior coragem, com a maior diplomacia. Ngo Dinh Diem, 2 de novembro de 1963. Eu tinha 2 possibilidades. Me submeter à política de Washington. Ou ter que renunciar. Tenha certeza de que, como soldado, eu raramente me submetia. Na verdade, nunca. Escolhi a segunda solução ao invés da renúncia. Do lado dos vietnamitas, o fator mais encorajador é a promessa oferecida pelo governo do General Khan. Através dos serviços de segurança do gabinete do presidente, gravamos todas as comunicações com o exterior, principalmente por telefone. E felizmente, entre as gravações por telefone, eu ainda tenho a que podemos ouvir perfeitamente. O General Taylor, dizendo com muita clareza que me queria, General Khan,
fora do Vietnã. Podemos ouvi-la? É claro, espero que funcione. Aqui é o General Khan falando. Como você está? Fico feliz em ouvi-lo. Posso falar em francês? Pode, mas fale devagar, por favor. É sobre nossa conversa ontem. Sim? Você queria que eu desistisse de liderar meu país? Ainda é do seu interesse que eu o faça? Sim, isso mesmo. Bem, então ligo para você mais tarde. Até logo. Senhor presidente, senhoras e senhores, como indica nosso comunicado oficial, o presidente Thieu e eu tivemos várias conversas construtivas em relação à forma de como vamos trabalhar nos próximos anos. Trabalharemos pelo programa de paz, o qual esperamos agora que seja o lema do futuro, não somente para a República do Vietnã, mas para todos os países da Indochina. A ajuda dos Estados Unidos ao sul do Vietnã é de 2 bilhões de dólares por ano. Prisioneiros do sul do Vietnã. Que tipo de liberdade pode se preservar aqui quando se colocam tantos de nossos compatriotas na cadeia sem nenhuma acusação, sem nenhum motivo? Só porque você quer que tenhamos liberdade? Que tipo de liberdade você poderia nos dar? Só teremos liberdade quando lutarmos por ela. Mas aqui lutaremos por quê? Lutaremos por prisões? Pessoas podem ser presas a qualquer momento por qualquer organização e depois torturadas de uma forma desumana em todas as cadeias e, sobretudo, nas delegacias de polícia. Depois são aprisionados por anos e anos sem julgamento. O único crime deles é o de amar seu país e por terem coragem de dizer a verdade. Eles pedem a liberdade de presos políticos. Pedem o fim da guerra e a paz para uma reconciliação nacional. Mas isso é considerado crime para o governo de Thieu. Eu fui presa em 1968. Estava em casa quando a polícia apareceu. Me levaram para a delegacia para um interrogatório e me prenderam. Você não imagina o quanto eu apanhei. Bateram muito em minha cabeça e isso afetou minha visão. Por conta das surras na prisão, até hoje tenho dores na cabeça e sangramento no nariz e no ouvido. Nessa época, tudo o que comíamos eram peixes podres. Então pedimos algumas verduras, mas quando reclamamos, fomos acorrentadas e surradas e nos jogaram cal. Jogavam água em nós e não tínhamos para onde correr. Nossa cela não era tão grande e nada podíamos fazer a não ser ficarmos onde estávamos e receber a água e o cal em cima de nós. Muitas perderam dentes e cabelos. E quando a cal ficava molhada, fervia e nos queimava. Nosso cabelo caía e nossa pele se enchia de feridas. Falaram que se fôssemos inocentes, apanharíamos até virarmos culpadas. E se fôssemos culpadas, iriam nos bater até nos arrepender. Num país onde as pessoas não celebram soberania nacional. Num país onde o governo provou ser inimigo das pessoas.
Os prisioneiros são os patriotas. Não importa o quanto somos maltratados. Mesmo assim, temos orgulho porque pelo menos somos livres, em vez de escravos como tantos funcionários do governo. Preste atenção. Quando os vietnamitas trabalham pela paz e liberdade, são considerados comunistas. É uma honra para os comunistas terem que trabalhar pela paz e justiça. Então, é o governo que dá forças para serem comunistas. Porque eles continuam dizendo que as pessoas que trabalham pela justiça e pela paz são comunistas. Entende? Aprendíamos a ser bons soldados quando tínhamos entre 3 e 6 anos de idade. Isso quando nossa mãe nos dizia para obedecermos às regras de casa. Você aprende a respeitar as autoridades. E, finalmente, quando chega aos 20 anos e se encontra no serviço militar, dando o último passo para ser controlado por um regime de disciplina militar. Ainda assim, o que está escrito não vale nada se não houver uma base. Eu precisei desse alicerce de minha infância e de quem me ensinou. Boas mães, como vocês. É horrível encarar uma sessão de tortura com um bando de gooks. É uma cena indescritível. Você fica muito assustado, mas por outro lado, tem um monte de mulheres por lá dizendo que é melhor fazer alguma coisa. É a ira de Deus. Você não vai querer o peso de 100 mulheres mortas nas suas costas. Descobre que essa gente não é tão maldosa. E você começa a pensar no destino de nosso país, de homens, mulheres e crianças. E principalmente o meu destino. Eu diria que estavam todos em minhas mãos. Se estão orgulhosas dos prisioneiros de guerra ou de mim, deveriam estar orgulhosas de vocês mesmas, porque eu fui o que vocês me fizeram ser. Tudo o que fiz foi pensar o máximo que pude no significado do Sudeste Asiático para os Estados Unidos nos anos 50, olhando para trás e adiante, em termos do que sei sobre a dinâmica das sociedades. Por exemplo, e num equilíbrio de forma justa, venho para julgar o que é de interesse vital para os Estados Unidos. Nunca tive nenhum motivo para mudar aquela decisão. E, por essa razão, eu acredito que o que nós fizemos, no geral, estava correto, embora eu preferisse ter visto de uma forma diferente a estratégia militar. O dia que disser que um sacrifício como aquele não vale a pena, será o dia em que terá destruído todos os seus reais valores. Sobre o que vale ou não a pena. E eu não tenho dúvidas de que ele e todo mundo agiram da mesma forma, pois não há sacrifício que tenha sido em vão. Na guerra, o preço que se paga pela liberdade é o preço que se paga pelo tipo de vida que temos. É um risco que se corre para preservar nossos ideais. Ele tinha um tremendo senso de humor e um senso de crítica incrível do que era ou não importante. Lembro quando me preparava para o casamento de nossa filha. Eu estava aborrecida por algo que não estava bem. Ele ligou de Pensacola e perguntou, como vão as coisas? Eu respondi, está bem, Bing, mas tantas coisas aconteceram. Ele disse, para não me preocupar com pequenas coisas. Isso fez uma grande diferença. Pensei, meu Deus, ele tem razão. E foi assim. Portanto, tudo ficou mais fácil. E é claro, segui uma tradição do serviço militar que, na Segunda Guerra Mundial, todo mundo fazia parte. Não havia divergências. Havia apenas coisas sobre o Vietnã. Mas eu acho que a maioria das pessoas desse país está muito ocupada para se envolver profundamente no que os dissidentes fazem. Em outras palavras, acho que a verdadeira força de nosso sistema e a excelência desse sistema é que você pode confiar em alguém como Nixon para a liderança. Acho que o time de pessoas que estão com ele é ótimo. E, para mim, a liderança que ele tem mostrado e as decisões que tem tomado realmente são os tipos de decisões
que eu esperaria do presidente desta nação. E suas atitudes são o que eu esperaria do presidente deste país. Acredito que os poderes executivo, legislativo e judiciário que nós temos são soberanos, funcionam muito melhor do que qualquer outro sistema que eu conheço. Pois nos trouxeram esse enorme poder, nos deu um status internacional, o qual temos a responsabilidade de manter e apoiar. Que carreira seu filho queria seguir? Acredito que ele seria jornalista. Tinha acabado de conseguir trabalho no New York Times. Quando entrou no OCS, ele trabalhava para o jornal no verão, enquanto fazia a faculdade. Perder uma pessoa querida é muito difícil. Você não se lembra muito bem dela depois. Casa Branca, maio de 1973. Jantar pelo retorno das forças. Obrigado. Muito obrigado. Presidente, queridos amigos, estou emocionado de estar aqui. Gosto de uma audiência forçada. É sempre um hábito no jantar da Casa Branca fazer um brinde ao convidado de honra. A dificuldade dessa noite é que há tantos convidados de honra que beberíamos a noite toda até amanhecer. Alguém poderia dizer o que há de errado com isso? A decisão mais difícil que precisei tomar desde que fui presidente foi em 18 de dezembro do ano passado. Houve muitos momentos num período de 10 dias após a decisão ter sido tomada, quando eu imaginava que o país realmente suportaria. Mas posso lhes dizer isso, que após ter conhecido cada um de nossos convidados esta noite, e depois de ter conversado com eles, acredito que todos nós gostaríamos de nos juntar numa salva de palmas aos bravos homens que subiram naqueles B-52 e fizeram seu trabalho. Norte do Vietnã, antiaeronave. Hospital Ba Mei. Minha filha de 8 anos foi morta. E meu filho de 3 anos. Um filho com 3 anos de idade morto. Nixon, assassino de civis. O que eu fiz para Nixon, para ele vir aqui e bombardear meu país? Minha filha morreu bem aqui. Ela estava alimentando os porcos. Ela era tão doce. Ela está morta e os porcos estão vivos. Minha mãe e minhas crianças se abrigaram aqui.
E aqui elas morreram. Os aviões vieram de lá. Não havia alvos aqui. Apenas plantações de arroz e casas. Vou lhe mostrar a blusa da minha filha. Levem-na para os Estados Unidos. Conte a eles o que aconteceu aqui. Minha filha está morta. Ela nunca mais vai usar essa blusa. Esfregue na cara de Nixon. Diga-lhe que ela era apenas uma pequena estudante. Cemitério Nacional do Sul do Vietnã. Bỏ nón cầm tay được chưa? Điều này có cục quay. Mày nắm không? Ôi bà ơi là bà ơi, con ơi là con ơi. Con đã xuống tại sao rồi? Cho tôi đi luôn. Đi luôn, tôi đi luôn. Chúng tôi đi. Tôi không khỏe được. Bà nghe chúng tôi. Thôi cái việc có mau rồi đó con. Bà Duyên ơi. Mày mới ra lại rồi. Bem, os orientais não dão o mesmo valor para a vida como os ocidentais. A vida é abundante. Ela custa pouco no Oriente. E como a filosofia do Oriente expressa isso, a vida não é importante. Durante as missões e depois delas, o resultado do que estava fazendo, o resultado desse jogo, esse exercício com muitas habilidades técnicas, nunca me foram claros. Aquela realidade de gritos ou de pessoas sendo explodidas e sua pátria sendo destruída, não fazia parte do que eu pensava. Nós, como americanos, nunca passamos por isso. Nunca experimentamos nenhum tipo de devastação.
Quando estive lá, nunca vi uma criança queimada com napalm. Não joguei napalm, mas joguei outras coisas tão ruins quanto. Joguei CBU, que não destrói nada. É para pessoas. É uma arma para combatê-las. Jogávamos várias e várias dessas coisas com 200 pequenas bolas dentro delas, mais ou menos deste tamanho, com algo em torno de 600 balas em cada bola, que explodiram assim que tocassem no solo e deixavam as pessoas em pedaços. Em muitos casos não conseguiam se livrar delas. As pessoas sofreram muito, entende? Muitas vezes elas acabavam morrendo e depois não tinham ninguém que tomasse conta delas. Mas agora olhei para os meus filhos e não sei o que aconteceria se... O que eu pensaria se alguém jogasse napalm neles? Acredita que aprenderam alguma coisa com tudo isso? Acredito que nem estamos tentando. Mas às vezes acho que não estou tentando. Eu não consigo nem chorar direito. E isso me incomoda. Eu acho que os americanos tentaram. Todos nós tentamos arduamente escapar do que aprendemos no Vietnã. Não chegar às conclusões lógicas do que aconteceu lá. O exército também fez a mesma coisa. Eles não percebem que as pessoas estão lutando por sua liberdade. Não serão impedidas só quando mudamos a tática, usando um pouco mais de tecnologia, melhorando a nossa forma de ataque e não cometendo os mesmos erros. Acho que a história funcionaria um pouco diferente e aquele tipo de força não seria detida. Acredito que os americanos realmente trabalharam duro. Não para ver a criminalidade, mas para mostrar o que os seus oficiais e sua política realizaram. Comitê de Vitória no Vietnã. Voltamos com honra.
É seu país, não é um banheiro, seus bastardos. Eles têm que ir para Cuba. É onde eles pertencem. Ou Rússia. Estados Unidos, por toda parte. Veteranos precisam de empregos e não de paradas. Seus idiotas de uma figa! Deixe-me falar com alguém. Eu estava no Vietnã. Eu era líder de um pelotão lá. O que é isso? Que diabos é isso? Fomos nós que levamos tiros. Vocês também estavam lá com suas malditas câmeras? Vamos, sorriam um pouquinho. Vamos lá, sorriam, sorriam, sejam felizes, sorriam. Nem tudo é tão ruim. Sorria, pessoal, vamos sorrir.